Fala galera, Lucas e Vinícius aqui, e para começar o vídeo de hoje, a gente vai levantar uma questão que é no mínimo interessante. Você acha que é possível existir uma só técnica que seja capaz de identificar explosivos e narcóticos em aeroportos, ou até mesmo que seja capaz de contribuir em pesquisas com artefatos arqueológicos? E além disso tudo, seja capaz de detectar sinais precoces de Alzheimer através do olho da pessoa? Essa técnica existe e aqui no Brasil a gente tem líderes mundiais em pesquisa nessa área, com trabalhos bem impactantes na ciência e na tecnologia. Bom, e é claro que nada disso nasceu do nada, né? Foi a partir de parcerias com os pioneiros dessa área que isso desenvolveu tanto aqui no Brasil. E uma dessas grandes referências é a professora Millie do MIT, que infelizmente faleceu esse ano. Então bora conhecer a espectroscopia Raman e essa história de sucesso aqui no Brasil. Talvez nem todos vocês saibam, mas pelo menos no meio acadêmico e tecnológico, muito se tem falado atualmente sobre as aplicações da espectroscopia Raman, que é a técnica que a gente está falando, nas mais variadas áreas do conhecimento. Então nós fizemos uma visita ao laboratório do professor Luiz Gustavo, no departamento de física da UFMG, para ver de perto e conversar sobre a técnica. Eu sou o professor Luiz Gustavo Cansado, trabalho aqui no laboratório de nanoespectroscopia. Esse é o Cassiano Rabelo, pesquisador aqui do laboratório. Nós vamos falar então sobre a espectroscopia Raman. Bom, a espectroscopia óptica basicamente tem alguns passos básicos, e o fundamento é: você incide luz no material, você coloca a luz no material e vê a resposta do material, ou seja, a luz espalhada seria a resposta do material. Essa luz espalhada traz informações sobre as propriedades do seu material. No caso aqui, a espectroscopia Raman, o que nós pegamos é a componente inelástica da luz espalhada. É a componente que não tem a mesma frequência da luz incidente. Se você for pegar um modelo quântico, o fóton espalhado tem energia diferente do fóton incidente. Essa técnica usa uma fonte de luz monocromática para atingir o objeto, ou seja, uma fonte de luz de uma cor só. E quando essa luz incide no objeto, acontecem três processos simultaneamente. Parte é refletida, parte é absorvida e parte é espalhada. Por causa dessa parte que é espalhada, algumas coisas acontecem, mas a gente vai focar aqui no espalhamento Rayleigh e no espalhamento Raman. E para cada uma dessas duas existe uma interpretação quântica e uma clássica. Para o espalhamento Rayleigh, a explicação mais fácil é a clássica. A gente pode entender a luz como um campo eletromagnético oscilante, que tem uma determinada frequência de oscilação. Então, quando a luz atinge o material, seu campo elétrico vai sacudir os elétrons, que vão oscilar na mesma frequência. Ao oscilarem, esses elétrons emitem radiação, ou seja, luz com a mesma frequência. E como a frequência é a mesma, a energia da luz espalhada é a mesma da luz incidente. E gente, isso está mais presente em nossas vidas do que vocês pensam. Por exemplo, o simples fato da gente enxergar o céu azul está diretamente relacionado com esse tipo de interação da luz com a nossa atmosfera. Agora, no caso do espalhamento Raman, a explicação mais fácil é a quântica. Podemos também entender a luz como sendo constituída de partículas elementares, chamadas fótons, que carregam energia. Em quântica, um sistema é descrito por estados de energia e a cada um temos associado uma energia bem definida. Então, em um processo Raman, o material primeiro absorve um fóton e vai de um estado inicial I para um estado excitado A. Depois o sistema vai para um estado menos energético B, através da emissão de uma partícula chamada fônon. O fônon é uma partícula associada com os modos de vibração de um material. Por fim, vamos do estado B para o estado final F, com a emissão de um fóton. No fim das contas, o fóton emitido agora tem uma energia menor que a do fóton incidente, e essa diferença é igual à energia do fônon criado. No primeiro caso, o espalhamento é chamado elástico e não é de interesse para a gente aqui. Já no segundo caso, como a diferença entre as frequências da luz incidente e a luz espalhada, nós dizemos que é um espalhamento inelástico, e com ele a gente pode obter informações sobre a composição química e estrutural do objeto estudado. No caso, o mais comum é a espectroscopia Raman vibracional. O que acontece é que você pode criar ou aniquilar estados dentro do seu material, e esses estados são estados de vibração, modos normais de vibração. Você está desenhando que são os estados possíveis. O que você vai fazer num espalhamento desse tipo é aumentar a população desses estados possíveis. O que a gente tem realmente é o seguinte: por exemplo, um modo de vibração
uma rede, naquela rede ali que eu estou mostrando ali, que é no caso nanotubo, você tem, seria uma coisa assim, se você tem uma rede hexagonal desse tipo aqui, ó, você teria molinhas, ok? Aquele modo de vibração aqui, ó, é exatamente esse aqui, nós chamamos de estiramento, tá? É esse ou esse aqui. Então isso é um modo normal de vibração. O que você faz quando você incide a luz, okay, é fazer isso aqui, é dar energia para esse tipo de movimento do seu sólido. Em termos de mecânica quântica, o que você faz é aumentar a população dessa coisa. O professor nos explicou um pouco sobre a montagem do experimento e o funcionamento do laboratório. Tem três partes principais. Uma é a parte de excitação, que é essa aqui, que é o laser incidente. Então, basicamente, o que o laser faz ele te provém uma fonte de luz de frequência bem definida. Essa caixa aqui, para que é essa caixa? Essa caixa tem no nosso caso aqui, ela tem duas funções. Uma é blindar o nosso equipamento, o nosso experimento da luz ambiente, e a outra também é fazer uma blindagem eletrostática do nosso equipamento. Aqui, o que se tem, então, é a parte de medida. De fato, você precisa de um microscópio. E o que esse microscópio faz, basicamente, é você tem uma amostra, você coloca essa amostra aqui e você tenta incidir luz na sua amostra. O que nós fazemos nesse laboratório aqui é colocar uma ponta de ouro no foco para ver um aumento de sinal local. Porque uma das características do espalhamento Raman é que o sinal espalhado inelasticamente é muito fraco. Então o espalhamento Raman é um efeito fraco. E você aumentar o sinal Raman é uma coisa importante. E aumentar localmente, isso aqui é uma ponta de ouro. O que ela faz é que quando você aproxima a ponta do foco, o sinal local aumenta muitas vezes, você melhora tanto o sinal, quanto melhora também a resolução espacial. São três etapas: iluminação, medida, microscopia, detecção. Tá? Agora então, vamos fazer o seguinte: desligar todas as fontes de luz que estão aqui, então nós vamos tampar o equipamento. E o que nós vamos fazer então é fazer a medida do espectro Raman mesmo. Agora o laser está bem forte lá na amostra. Agora a gente pode ver o laser chegando aqui embaixo. Vamos foco. O que mostra aqui é o seguinte: isso aqui são nanotubos de carbono, isso aqui é um espectro. Esse é o espectro usual de nanotubos de carbono. O que você tem aqui são bandas de espalhamento, e essas bandas aqui são exatamente referentes a modos normais de vibração que estão sendo gerados no nanotubo. Então você incide a luz incidente, o que você vai fazer são excitar modos normais de vibração naquele nanotubo, e a luz espalhada o fóton espalhado vai ter energia menor que o fóton incidente, exatamente da quantidade de energia que foi dada para você excitar aquele modo normal de vibração. Então, com isso, o que as bandas aqui te dão, a diferença de frequência entre a banda espalhada e a incidente é exatamente a energia dos modos normais de vibração. Esse vídeo foi elaborado com o Luiz Gustavo, que hoje está fazendo doutorado no MIT, mas ele fez seu mestrado aqui no Departamento de Física da UFMG. E quem orientou seu trabalho foi o Luiz Gustavo. É, isso mesmo. Luiz Gustavo professor e Luiz Gustavo aluno, são duas pessoas diferentes. Então a gente vai dar um pulo em Massachusetts para ouvir um pouco sobre o trabalho do Luiz. Fala pessoal do Cura Quântica, beleza? Eu vou falar um pouco agora do experimento. A ideia do experimento é bem simples. A gente pegou o grafeno e pressionou e medimos Raman ao mesmo tempo. O que é o grafeno? O grafeno é um material formado por átomos de carbono com apenas um átomo de espessura. E quando a gente media o Raman, o que a gente fazia? A gente jogava luz no material com uma certa energia e pegávamos a luz que ele emitia, e essa luz tem uma energia menor. Como a energia tem que ser conservada nesse processo, significa que essa diferença de energia foi transferida para o material
na forma de vibrações. E essa diferença de energia, ela consegue nos dar informação sobre a estrutura do material, porque materiais diferentes, eles vibram de maneiras diferentes, com energias diferentes. Então, no nosso experimento, a gente pressionava o grafeno e media o Raman, aumentava a pressão e media o Raman. Com isso, a gente conseguiu acompanhar o que acontecia com o material à medida que ele era pressionado. Então, como que a gente fez isso? A gente pegou um disco muito fino de aço e a gente fez um buraco nesse disco, um buraco do tamanho de um fio de cabelo. E aí a gente colocou o grafeno dentro desse buraco e colocamos água e fechamos o buraco com 2 diamantes, um por cima e outro por baixo. E aí o buraco agora virou uma câmara de pressão. E como que a pressão era gerada? A gente deslocava um diamante contra o outro. Quando a gente faz isso, a gente amassava esse disco e a gente então deformava a câmara. Então a gente acabava pressionando a água que estava dentro da câmara e essa pressão era transmitida pela água para o grafeno. E como pressão é força sobre a área, como a área é muito pequena, a gente conseguiu gerar pressões muito altas, da ordem de 10 mil vezes a pressão atmosférica. Então, analisando os dados do Raman, a gente viu que essa combinação de altas pressões mais água transformou as 2 camadas de grafeno em uma espécie de diamante bidimensional, que a gente deu o nome de diamondeno. Materiais bidimensionais são materiais que possuem um ou poucos átomos de espessura. Só que esse diamante, ele tem propriedades bem diferentes do diamante comum. Para começar, ele é ferromagnético, né? Materiais ferromagnéticos são materiais que constituem os ímãs, né? Então o diamondeno é uma espécie de ímã. E uma outra propriedade, uma outra diferença dele para o diamante é que ele é um semicondutor com bandas spin polarizadas. O que isso significa? Para começar, o que é o spin? A gente pode entender o spin como a maneira como o elétron gira, né? Se ele gira assim, a gente fala que é spin para cima. Se ele gira assim, a gente fala que é spin para baixo. Na maioria dos materiais, quando você aplica uma corrente elétrica, ou seja, um fluxo de elétrons no material, os elétrons podem ter qualquer spin. No caso do diamondeno, a gente poderia, pelo menos em teoria, gerar uma corrente elétrica em que todos os spins estão para cima, ou uma corrente que todos os spins estão para baixo. Isso teria várias aplicações tecnológicas. Então é isso. Valeu, pessoal. Durante nossa visita, o professor Luiz Gustavo ressaltou a importância da professora Mildred no departamento de física e nessa área como um todo. Lembrando que ela foi professora no MIT, lugar onde o Luiz Gustavo, aluno, está estudando. Então, a Millie, que a gente chama de Millie, né, Dresselhaus, ela foi basicamente a orientadora de pesquisadores aqui que iniciaram essa pesquisa na área de nanocarbonos. Então, primeiro foi o professor Max Pimenta, foi lá fazer pós-doutorado com ela, um período sabático. Depois, um outro professor desse laboratório aqui, que foi o Lado Jovem, foi lá também e fez pós-doutorado com ela. E alguns outros pesquisadores aqui de Minas Gerais também fizeram doutorado com ela. Depois disso, ela tinha uma rede de pesquisa de colaboradores que envolveu, então, grande parte do departamento de física. E aí isso impulsionou muito essa pesquisa de nanocarbono no departamento. Uma fração importante do departamento trabalha com isso hoje. E a sementinha, então, foi essa interação com ela. Ela foi uma das pioneiras da área de nanocarbono. A professora Mildred foi uma física estadunidense tão foda que ela foi apelidada de a rainha do carbono por sua pesquisa pioneira sobre suas propriedades. Ela também ficou famosa pelos seus esforços para promover a causa das mulheres na ciência. E a UFMG teve a honra de tê-la aqui em 2012 na sua última visita. E não parou por aí, né, gente? Devido à grande influência que ela teve aqui no Departamento de Física da UFMG, ela recebeu o título de doutora honoris causa. Então, devido ao legado que ela deixou, a importância dela nessa área do conhecimento e ao fato dela ter falecido esse ano, a gente faz desse vídeo uma homenagem a ela.
É isso aí, pessoal. Esperamos que tenham gostado do vídeo. Se curtiu, deixa o like, compartilhe o nosso vídeo e se inscreva aqui no canal. Um grande abraço. Valeu. E até a próxima. Até a próxima.